Glória a Deus. Amém? Isaías capítulo 12, nós vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler no versículo 6. Isaías capítulo 12, nós vamos ler o versículo de número 6. Glória a Deus. Está escrito assim na palavra do Senhor em Isaías capítulo 12, versículo 6. Vamos ler a partir do versículo 1, porque esse livro de Isaías ele parece quase que um salmo. Eu gosto muito de Isaías capítulo 12, que é muito bonita essa palavra, né? Vamos ler a partir do versículo 1. Isaías capítulo 12, versículo 1. Está escrito assim na palavra do Senhor: e dirás naquele dia. Que dia? O dia que Deus vai nos abençoar, que é hoje. Amém? Que é todo dia que nós levantamos pela manhã, que Ele nos abençoar. Amém? E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tu irastes contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Aleluia. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é minha força, e o meu cântico se tornou por minha salvação. E vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos. Contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de ler novamente o versículo 6. Eu gostaria que os irmãos repetissem essa palavra. Eu leio e depois de terminar a leitura os irmãos repetem, amém? Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, grande é o Senhor no nosso meio, grande é a tua presença em nossas vidas. Senhor, nós te pedimos, como nós pedimos em todos os cultos, fala conosco, Senhor, nesses minutos, abra o nosso entendimento, jogue a luz da revelação da tua palavra, para que nós possamos receber as tuas bênçãos. Senhor, a ti seja honra, a ti seja glória, a ti seja todo louvor para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela sua palavra essa manhã de hoje. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Igreja do Senhor, meus queridos, amados irmãos e irmãs, nós acabamos de passar pelo Natal, momento de festa, momento de celebração, no qual nós celebramos de Jesus, nós lembramos de Jesus, porque quem veio a este mundo para trazer paz, para trazer a vida, foi Jesus. Então o crente comemora assim o Natal. Tem muita gente que fala: Natal é uma festa pagã, uma festa que não pode ser celebrada. Irmãos, nós estamos lembrando de Jesus, que veio a este mundo. Não é como o mundo ensina, não, de forma religiosa. Jesus veio Jesus na manjedoura, não. Nós falamos de Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Sabe por que o mundo tem raiva do Natal? Porque o mundo, irmãos, não quer saber de Jesus, não quer saber da palavra de Deus. Então por isso que eles têm raiva de celebrar Natal. Mas o Natal, meus irmãos, a palavra Natal quer dizer nascimento. Se nós estamos falando de Jesus, estamos falando do Deus que nasceu em nossa vida, que veio para nos dar vida, nos dar abundância, nos dar prosperidade, nos dar cura. Irmãos, se esse livro aqui que nós lemos, Isaías capítulo 12, que mais parece um salmo, ele começa dizendo: graças eu te dou, nós agradecemos a Ele porque Jesus nos deu a vida. Tudo que você tem, tudo que você conquistou, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei e tudo que Deus ainda vai
nos dar? Ele nos dá porque Jesus nos deu a vitória. Amém? É herança, é aquilo que recebemos do Senhor. E até um louvor muito antigo que ele diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossa vida para receber e nada mais nos impedirá, porque maior é o que está em nós do que é o que está no mundo. É um louvor muito antigo que nos fala exatamente sobre isso. Aqui, meus irmãos, Isaías, ele começa esta palavra, esse texto, porque Isaías foi uma das pessoas que anunciou a vinda de Jesus neste mundo. Você pode observar no próprio capítulo 9, já falando um pouco disso, já que acabamos de passar pelo Natal, e foi ontem, e na verdade nós comemoramos 2 dias, né, que é o dia 24 e dia 25. Mas observe bem no capítulo 9 de Isaías, capítulo 9, só para falar um pouco de Jesus, o nosso Deus, nosso Senhor. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? Então aqui falava de Jesus, que iria vir para dar vitória. Quando chega no capítulo 12, que foi onde nós iniciamos a palavra, diz assim no versículo 1 de Isaías capítulo 12: e dirás naquele dia: graças te dou, Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Por que Isaías está dizendo isso? Irmãos, porque este mundo está em pecado. Todo mundo que nasce, todo mundo que vem a esse mundo já nasce no mundo de pecado. Mas quando a pessoa ela vem até o Senhor Jesus, ela recebe Deus, ela recebe a palavra de Deus, ela aceita Jesus, ela se batiza, ela entrega a sua vida ao Senhor Jesus, irmão, a ira de Deus que ia cair sobre essa pessoa desaparece. Porque a Bíblia vai dizer lá no livro de João que quem crê e for batizado, ou melhor, aquele que crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, lá em Marcos, na palavra do Senhor no Evangelho, diz que quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, nós temos alegria, irmãos, por sermos a Deus, porque nós somos salvos. Nós temos a paz, nós temos a vida, e o mais importante, o principal, temos a salvação de Deus em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 2: eis que Deus é a minha salvação. Eis que Deus é a minha salvação. Salvação, meus irmãos. Salvação foi o que Jesus nos deu. Salvação foi o que Jesus entregou para nós. Jesus veio a este mundo, irmãos, para salvar o mundo. Ele veio para resgatar o mundo. Ele veio para salvar a todos. Jesus quer salvar a todos, irmãos. Eu não lembro aonde está esse texto, mas eu vou, embora o Espírito Santo está mudando a palavra, glória a Deus, porque o Espírito Santo que dirige a palavra, mas eu quero ler com os irmãos o livro de 2 Pedro, se eu não me engano, essa palavra está em 2 Pedro, pertinho do livro de Apocalipse, quase no final da Bíblia. 2 Pedro, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Só você achar Apocalipse e você ir voltando até chegar no livro de 2 Pedro. Deixe-me ver aonde está esse texto. Glória a Deus. Acho que é isso mesmo. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo de número 9. Amém? 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 9. Aleluia, Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Pedro 3,9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Louvado seja Deus. Deus quer que todos venham se arrepender, meus irmãos.
Todos precisam se arrepender dos seus pecados. Todos precisam de Jesus. Quando a pessoa fala assim, eu não preciso de Jesus, não preciso de igreja, eu não preciso de Deus, está negando a chance que a pessoa tem de ser perdoada. Jesus quer salvar a todos. É por isso, irmãos, que quando eu oro, eu estava comentando isso sexta-feira com os irmãos, eu estava dizendo o seguinte: quando eu estou fazendo a minha oração particular, eu sempre oro por tantas coisas e tantas causas. Uma das coisas que eu sempre oro, meus irmãos, é por quem está na prisão. Eu oro pelos presidiários, eu oro pela vida deles, porque são pessoas que para a sociedade não tem mais jeito, não tem mais esperança, está lá, tem que pagar mesmo. Não, eu oro para Deus transformar a vida deles, eu oro para Deus salvar a vida deles. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus quer salvar a todos. Dali de dentro vai sair homens de Deus, mulheres de Deus, pastores, pregadores, ganhadores de almas. Jesus quer salvar a todos. Todos têm uma chance de se arrepender, todos têm uma chance de mudar, todos têm uma chance de ser uma bênção na mão de Deus. Não existe pessoa irrecuperável, não existe isso. Existem pessoas que precisam conhecer Jesus Cristo. Se nós estamos neste culto hoje, nesta manhã, meus irmãos, é porque nós conhecemos Jesus Cristo. Se nós podemos dizer, como nós temos lá em Isaías, graças eu te dou, Senhor, se nós podemos agradecer, é porque nós conhecemos Jesus Cristo, aleluia. E o texto vai dizer: não querendo que algum se perca, senão que todos venham se arrepender. Jesus quer que as pessoas se arrependam dos seus pecados, deixem a vida errada, deixem o mau caminho e venham para a presença do Senhor. Por isso que quando você for orar, meu irmão, minha irmã, você deve orar sim. Você deve orar pela pessoa que está longe do caminho do Senhor, pela pessoa que está perdida. Ore por quem está na cadeia, ore por quem está no presídio, porque ali são pessoas, irmãos, que Deus pode salvar, Deus pode resgatar. Ouça o que a Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 33. Aleluia. Ezequiel, capítulo de número 33. Eu já li esse versículo aqui, essa palavra, mas sempre ler é bom demais a Bíblia, mesmo que nós leiamos novamente, amém? Ezequiel, capítulo 33. Aonde está Ezequiel? Se você abrir Salmos, depois você passa Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e aí você vai chegar em Isaías, Jeremias, depois você vai chegar no livro de Ezequiel, amém? Então está quase pertinho de Salmo. Capítulo 33 da palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo de número 33 da palavra do Senhor Jesus. Está perto de Isaías, está perto de Jeremias, está quase próximo de Salmo. Capítulo 33 da palavra do Senhor Jesus para a nossa vida. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, no versículo 11. Ouça o que a Bíblia diz. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, diz assim: disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta dos seus caminhos e viva. Aleluia. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Você viu pela Bíblia que Deus quer salvar todos? Deus quer que todos venham se arrepender. Então, quando você estiver orando, ore por quem está nas cadeias, nas prisões, que está preso, porque aí não são pessoas irrecuperáveis, são pessoas que podem conhecer a salvação. E eu oro até muito pelos pastores, pelos obreiros, porque fazem um trabalho muito grande na prisão. Eu oro e louvo muito a Deus pela vida deles. Por exemplo, a Igreja Universal ela faz um trabalho muito bom dentro das prisões. Eu não concordo com muitas doutrinas na igreja deles, com muitas heresias, mas, irmãos, esse trabalho que eles fazem na prisão eu apoio, porque eu sei que é um trabalho extremamente abençoado e tem salvado muita vida. Não só eles não, a Assembleia de Deus, Deus de Amor, Padrão Lá, muitas outras igrejas também fazem o mesmo trabalho, irmãos. E são igrejas e são trabalhos abençoados, amém? Eu me lembro até de um testemunho, irmãos, que eu ouvi há muitos anos atrás, do pastor Joaquim Pairarim contando, que os irmãos sabem que ali no Carandiru, ele fica próximo do terminal Tietê, da rodoviária.
E ali próximo da rodoviária do Tietê tinha uma igreja muito grande, que aí a igreja faz do pastor Jorinho, que todo mundo que conhece, já ouviu na rádio as ilustrações dele. E eu lembro dele contando um testemunho que de lá do Carandiru dava para ouvir bem longe, dava para ouvir o som do culto. Dava para ouvir o som do culto. Eu lembro do testemunho dele contando de um preso, que ele ficava lá nas grades dele, todo final de tarde para ouvir o culto. E ele ficava ali encostado ali na parede, ouvindo bem de longe o louvor. Ele conseguia ouvir a palavra, e ele ouvindo, de lá dentro da prisão. Até que um dia ele começou a buscar Deus, não lembro desse testemunho, mas eu lembro que ele acabou se convertendo. Ele ouviu o culto de longe, e um dia a palavra em todo o coração dele, ele entregou a vida para Jesus e se libertou, e foi uma vez na mão do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus quer salvar a todos. Se tem um motivo que nós podemos agradecer, pastor, vai terminar o ano e eu não conquistei a minha casa, não conquistei meu carro, não conquistei isso, não conquistei aquilo, mas o mais importante você conquistou, que é a sua salvação, que é a sua saúde, que é a sua vida com Deus, que é a sua vida nos caminhos do Senhor. Irmãos, isso vale mais do que qualquer outra coisa. Viver com Deus, servir a Deus, andar com Deus, vale mais do que qualquer outra coisa, amém? Vamos voltar no livro de Isaías novamente. Nós estamos em Ezequiel, vamos voltar novamente ao livro de Isaías. É só você retornar algumas páginas. Nós estamos lendo hoje o capítulo de número 12. Bem, nós paramos no versículo 2. Aleluia. Vamos ler o versículo 2 novamente. Isaías, capítulo 12, versículo de número 2, novamente da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei. Amém? Eu falei da salvação, e agora eu quero falar da confiança. Irmãos, quando nós confiamos em alguém, quando nós confiamos em uma pessoa, nós entregamos nossa vida na mão daquela pessoa. Quando você confia em alguém, quando o marido confia na esposa, a esposa confia no marido, quando o pai confia no filho, o filho confia no pai, existe, irmãos, uma intimidade, existe uma ligação, existe um elo, existe um alho que não pode ser quebrado. Irmãos, a confiança, meus irmãos, faz paz. Quando você confia na pessoa, você sabe que aquela pessoa não vai te decepcionar. Quando você confia na pessoa, você sabe que aquela pessoa vai te dar orgulho. Quando você confia na pessoa, você sabe que aquela pessoa vai te dar alegria. Irmãos, quando nós confiamos em Deus, tudo isso nós temos. Nós temos alegria, nós temos paz, nós temos segurança, porque sabemos que ainda que as coisas estejam um pouco ruins, ou não esteja saindo como nós queríamos que saísse, mas nós vamos à igreja, viemos ao culto como esse, ou viemos em qualquer outro culto, e nós começamos a orar, começamos a buscar, começamos a falar com Deus, começamos a clamar ao Senhor. O que acontece? Deus vem e nos abençoa. Irmão, todo o culto que você vem, toda vez que na sua casa você está orando, você está lendo a Bíblia, você está em comunhão com Deus, porque a confiança também é uma comunhão. Deus está nos abençoando, meus irmãos. A confiança do Senhor gera bênção. Aleluia. A Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Quer dizer, quem confia em Deus não cai, não fica desestruturado, não fica abandonado. Confiar em Deus, igreja, é a saída, é a solução. Confiar no Senhor, amém? Eis que Deus é a minha salvação. Versículo 2: nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico se tornou por minha salvação. Aleluia. Ele diz: não temerei, porque o Senhor é a minha força. Irmão, quem conhece Jesus não tem medo da morte. Quem conhece Jesus não tem medo de nada. Aleluia. Por quê? Porque o Senhor vai na frente dessa pessoa, vai na frente preparando a vitória, vai na frente preparando o milagre. Podem acontecer situações que vão nos deixar preocupados. Pode, às vezes, nós passamos por situações que nos deixam preocupados e ansiosos. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Lá no livro de 2 Pedro: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
trabalha para nos dar a vitória em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 3. Eu só estou lendo agora Isaías capítulo 12. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Isso aqui é profético, meus irmãos. Tirareis água das fontes da salvação. Isso quer dizer, nós devemos buscar pela nossa família, pelos nossos amigos, pelas pessoas que oramos, porque se Jesus já nos salvou, nós queremos que a nossa família, nossos amigos também bebam dessa mesma fonte, recebam dessa mesma fonte e também sejam salvos. É por isso que você deve orar pela sua família. Ah, mas eu convido aquela pessoa para vir para a igreja, e aquela pessoa não quer saber de Jesus, não quer vir para o culto, não quer vir buscar a Deus, mas olha para essa pessoa, clame a Deus para essa pessoa. Eu já contei aqui um testemunho para os irmãos, falando da vida da minha mãe, que eu, como servo do Senhor, pregador do Senhor, eu queria que a minha mãe estivesse no caminho do Senhor, porque a minha mãe passou uma fase da vida dela afastada do caminho do Senhor. E quando eu estive junto dela, eu pensei, tem que ganhar a alma dela para Jesus, tem que trazer ela de novo para o caminho do Senhor. E os irmãos sabem, meus irmãos, que muitas vezes pregar para quem mora na mesma casa que nós é difícil. Por quê? Porque a pessoa nos conhece, a pessoa não dá aquela credibilidade como se fosse alguém de fora. E eu me lembro de evangelizar, pregava para ela, falava, mãe, vamos subir na igreja, vamos no culto. Às vezes ela ia, mas não tinha, ela não se convertia. E o que foi que eu fiz? Já que a minha palavra não estava resolvendo, eu comecei a fazer um propósito de oração pela vida dela. E eu lembro que eu comecei a orar. E uma das minhas orações foi o seguinte: Deus, se eu não estou conseguindo pregar e a minha pregação não está funcionando com a minha mãe, eu peço, Senhor, fala no coração dela, fala com ela através até mesmo de sonhos, mas que ela venha conhecer e venha voltar nos caminhos do Senhor. Eu orei nesse propósito. Falei para que Deus falasse no coração dela para ela voltar no caminho do Senhor, nem que fosse por sonhos. Passaram-se os dias, e teve um dia, meus irmãos, que minha mãe teve uma visão. Sabe esses testemunhos de arrebatamento, de céu e inferno? Minha mãe passou por uma experiência igualzinha. Pastor, isso aí existe? Existe. É só você ler a Bíblia. Você vai ver que Paulo ele conta uma experiência que ele fala que ele foi arrebatado até o paraíso. Ele foi até o céu. E você pode ver que aquela passagem de Lucas capítulo 16, que as pessoas chamam de parábola, mas não é parábola, o rico e Lázaro, é uma visão exatamente da realidade do inferno. E muitas outras passagens na Bíblia, muitas outras visões. Então, pastor, então Deus pode dar visão de céu e de inferno para pessoas? Claro que pode, se for da vontade do Senhor, e se for do propósito do Senhor, com certeza. E a minha mãe teve um sonho, mas não era apenas um sonho, era muito mais do que um sonho, era uma visão do inferno. Ela me contou, meus irmãos, que ela apareceu em um lugar cheio de chamas, que era o inferno, ela estava lá. E quando ela apareceu no meio daquele lugar de muita chama, muito sofrimento, ela me contou que ela via muita gente chorando, muita gente sofrendo, e no meio daquela multidão que estava sofrendo, no meio daquele fogo, no meio daquela chama, naquele lugar tenebroso, feio, horrível, ela me contou que ela viu uma amiga dela que ela conheceu, que ela morreu sem Jesus, ela estava no inferno, porque ela sabe que ela não foi para a igreja, ela não quis o caminho do Senhor, e ela morreu, e ela estava ali no inferno da perdição. E ela me contou que no meio daquele inferno ela viu aquela amiga dela, que ela viu ela naquele inferno que ela estava, e ela falou assim: vem para cá, nós estamos esperando você aqui com a gente, vem para cá, nós queremos você aqui conosco. E ela ficou assustada, que ela viu que a amiga dela estava convidando ela para ir para o inferno também, e ela acordou no sonho toda assustada. E eu lembro que era um domingo de manhã, eu estava me arrumando para ir para a igreja, para ir para a Santa Ceia, participar do culto de ceia. E naquela época eu morava na Bahia, e na Bahia o culto de ceia era o culto de manhã, só tinha culto de manhã, de Santa Ceia. Eu estou me arrumando para ir para a igreja, e a minha mãe aparece e fala: vou no culto também. Eu fiquei achando estranho, minha mãe no culto. Ela falou assim: o que aconteceu, mãe? E aí ela me contou essa experiência que ela teve, que Deus deu para ela esta visão. E eu falei: mãe, foi Deus te alertando que precisa voltar no caminho do Senhor. E aí ela foi para a igreja, e hoje está mais firme do que nunca no caminho do Senhor, amém? Se vocês fossem na minha casa, na minha casa não aqui, mas a minha casa oficial lá em Minas, irmãos,
sempre vocês vão encontrar a Bíblia aberta. Mas não é a Bíblia aberta no Salmo 91, não. É a Bíblia que é lida toda hora. A minha mãe lê demais a Bíblia. Minha mãe lê muito a Bíblia. Se vocês chegarem ou na sala, na cozinha, ou até no quarto dela, sempre vocês vão encontrar a Bíblia. Ela está fazendo alguma coisa em casa, está arrumando, fazendo alguma coisa, ela chega, para e lê a Bíblia. Qualquer coisa, lê a Bíblia. E hoje, irmãos, ela está mais tímida que nunca, porque Deus trouxe ela de volta para a família do Senhor através daquela lição. Irmãos, Jesus quer salvar a todos. Quer salvar a todos da perdição do inferno. Por quê? Porque o inferno é real. Ouça o que a Bíblia diz, deixa aí marcado em Isaías, nós voltamos em Isaías. Eu já li esse versículo, mas eu sempre vou ler esse versículo, porque a Bíblia sempre deve ser lida. Vamos ler Salmo capítulo de número 9. Esse versículo você pode usar até para evangelizar alguém, para evangelizar alguma pessoa, amém? Salmo capítulo de número 9. Quantos irmãos aqui que me conhecem, sabem até o que eu vou ler. Salmo capítulo de número 9. Mas deixa eu marcar em Isaías, nós vamos voltar em Isaías. Glória a Deus. Salmo capítulo de número 9. Nós vamos ler o versículo de número 17. Olha o que a Bíblia diz. Salmo capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Misericórdia. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações, em algumas Bíblias está todas as gentes que se esquecem de Deus. Irmãos, esse versículo tem que causar preocupação neste mundo. As pessoas que não querem Jesus serão lançadas no inferno. A Bíblia chama as pessoas que não querem a Deus de ímpios. Vamos ler na Bíblia por que a pessoa é chamada de ímpio. Vamos até no livro de Malaquias, que está lá do lado de Mateus. Você abre Mateus, que é o Novo Testamento, e aí é só você voltar ao último livro antes de Mateus, que é o livro de Malaquias. Malaquias, capítulo de número 3. Amém? Malaquias, capítulo de número 3. Está do lado de Mateus. Está do lado do Evangelho de Mateus. É um livro antes. Malaquias, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo de número 18. Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Está escrito assim na palavra do Senhor. Malaquias 3, 18. Então voltareis. Em algumas traduções dá então vereis. Na minha está voltareis. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. A Bíblia está dizendo que a pessoa que serve a Deus é chamada de justo. Nós somos os justos nesta manhã, porque nós estamos aqui para servir o Senhor, amém? Mas ele chama os ímpios, que são aqueles que não servem a Deus. Mas veja a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que não serve é chamado de ímpio. Esse ímpio que não serve a Deus, que não quer a Deus, que não quer servir o Senhor, que não quer vir para a igreja, que não quer buscar o Senhor, que não quer entregar a vida para Jesus, que não quer um compromisso com Deus, vai viver no Salmo 9:17. Serão lançados no inferno. Meus irmãos, nós queremos a salvação, nós queremos Deus, nós queremos ir para o céu. Jesus prometeu para nós o céu, Jesus prometeu para nós a vida eterna. Vamos ler, meus irmãos, a palavra do Senhor. João capítulo de número 3, Evangelho de João, capítulo de número 3, Novo Testamento. João capítulo de número 3, já vou terminar a palavra em 3 minutos, eu estou terminando a mensagem. João capítulo de número 3, louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 3, amém? Eu vou terminar aqui em João a palavra esta manhã. Vamos ler a partir do versículo 1. João, Evangelho de João, capítulo de número 3,
nós vamos ler a partir do versículo de número 1. João, capítulo 3, versículo de número 1, está escrito assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura torna a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhes: tu és mestre em Israel não sabe isso? Na verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais nosso testemunho. Se vós faleis das coisas terrestres e não cresces, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. A palavra perecer quer dizer sofrer, ou seja, não sofra, mas tenha a vida eterna. Versículo 16, o versículo mais lindo da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A Bíblia está dizendo o quê? Qual é a obra? A obra que Deus fez na vida de todos nós, irmãos. Aqui está falando do batismo, aqui está falando de descer as águas do batismo, aqui está falando de obedecer a Deus. Irmãos, Jesus veio para mudar a vida, para transformar as vidas, para abençoar as vidas, meus irmãos. E o texto está dizendo o quê? Ele veio para que nós não venhamos a sofrer, mas que nós tenhamos a vida eterna. Louvado seja Deus, que nós já aceitamos Jesus, já estamos no caminho do Senhor e já temos a vida eterna da parte do Senhor. Amém? Para finalizar a nossa palavra de oração, mas eu vou finalizar o texto de Isaías capítulo 12. Eu parei no versículo 2, no versículo 3, versículo 4 de Isaías capítulo 12, e nós oramos agora. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 12, 4: e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazendo notório os seus feitos entre os povos. Contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante do Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Irmãos, servimos a um Deus grande, um Deus que nos salvou, um Deus que nos resgatou, um Deus que nos deu a vida, um Deus que nos dá tudo. Se nós, irmãos, estamos chegando a um final de ano abençoado, é porque o Senhor nos deu tudo. E se Ele nos deu tudo, pode descansar em paz, pode viver em paz, e pode servir ao teu Deus em paz, porque o
Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor nesta manhã com alegria. Aplauda a palavra do Senhor.